Vem Ancelotti depois da Copa América, não vem mais Ancelotti depois da Copa América. Vamos manter o Diniz que ganhou a Libertadores, não vamos mais manter o Diniz. Vem Dorival que faz o feijão com arroz, não tem mais feijão com arroz. E se só isso já não parecesse bagunçado o suficiente, depois que o Dorival saiu, essa bagunça ficou pior ainda. Com inclusive vários treinadores dizendo que não tem tanta certeza se aceitariam um convite da CBF por conta da bagunça atual. Agora, por que ela é tão bagunçada? Onde que começou tudo isso? Quando o Tite disse lá em 22 de agosto de 2022 que não ia ficar na seleção brasileira depois da Copa, isso já era pra ter soado como um alerta. A CBF teve meses, na verdade mais de um ano para se planejar com calma, escolher um novo nome, tentar alinhar tudo com antecedência e preparar uma transição decente. E ao invés de agir, tentar fazer alguma coisa, a CBF ficou parada, rezando para que o Tite tentasse conseguir o Hexa com a seleção e isso salvasse tudo. O que obviamente não aconteceu e foi criando um buraco cada vez maior que ficava escancarado exatamente na forma de não termos um técnico de forma fixa para a seleção. E quando a gente volta no tempo, dá para ver que oportunidades de contratar alguém para fechar esse ciclo todo não faltaram. Logo no começo de 2022, o Jorge Jesus estava sem clube. Ele tinha acabado de sair do Benfica e ficou um tempão à disposição no mercado. E chegou inclusive até a dizer publicamente que esperaria uma proposta do Flamengo até o dia 20 de maio, o que acabou não acontecendo. O Flamengo acabou optando por assinar o Dorival Júnior e o Mister foi parar no Fenerbahçe da Turquia em junho. A CBF poderia ter aproveitado esse tempo parado, chegado nele e falado algo como: Jesus, termina aí esse momento sabático que você tem e em janeiro de 2023 você assume a seleção. A gente tá falando de um cara que já tinha sido campeão de tudo aqui, conhecia o nosso futebol, conhecia os nossos jogadores e ainda tinha o respeito do torcedor brasileiro. Tava tudo no ponto para isso acontecer. Além disso, tinham outros nomes também disponíveis na época, como o Abel Ferreira. Era um outro que, mesmo que fosse difícil de ser trazido, precisava ter sido abordado naquele momento também. Porque em 2022 ele estava simplesmente fazendo a melhor temporada da história recente do Palmeiras, líder do Brasileirão, favorito para mais uma Libertadores e já tinha virado o ídolo do clube. Se a CBF tivesse chegado para ele, feito uma proposta de ficar até o final do ano no Palmeiras, ganhasse o Brasileirão e a Libertadores mais uma vez e depois viesse para a seleção na próxima temporada, por mais que fosse difícil dele realmente aceitar e sair do Palmeiras naquele momento, era uma proposta que poderia ter sido feita e que ele poderia ouvir e até quem sabe aceitar. Porque querendo ou não, uma oportunidade de treinar o Brasil com tempo, com planejamento, com respaldo da torcida, é uma oportunidade que ninguém vai jogar fora de primeira assim. E claro, sempre teve também a novela do Carlo Ancelotti. Naquele momento ele tinha acabado de ganhar uma Champions League e uma La Liga pelo Real Madrid. Era o técnico mais vitorioso do mundo e é óbvio que o Real Madrid não iria perder ele do dia pra noite. Mas com certeza era muito mais realista tentar negociar com o Ancelotti já naquele auge do que simplesmente esperar até 2024 para ver toda aquela novela que aconteceu e que inclusive tá se repetindo agora em 2025 e a gente já vai falar disso mais pra frente no vídeo. Mas o que a CBF fez diante de todas essas oportunidades? Nada, absolutamente nada. Não foi atrás de ninguém, não fez um planejamento, não iniciou conversas. A única coisa que eles fizeram foi realmente apostar na vitória do Tite de tentar trazer o Hexa pra casa e salvar toda a imagem da CBF. Então a derrota pra Croácia não foi só um fim de uma campanha, mas o começo de uma bagunça monumental. Porque foi a partir desse momento que a gente começou a ver um grande colapso da seleção brasileira. Porque com a saída oficial do Tite depois da Copa, a CBF teve a chance de agir e tentar trazer um nome pra suceder. E o que eles fizeram? Nomearam o Ramon Dias, o técnico da seleção sub-20, como o interino da seleção principal. Isso não é nenhuma discussão sobre o Ramon ser ruim ou um bom técnico, mas sim sobre ele claramente não estar pronto para esse cargo. O que poderia ter sido uma transição bem planejada virou um improviso completamente desajeitado. O Ramon então comandou o Brasil em 3 amistosos entre março e junho de 2023, o primeiro contra Marrocos e já começou com uma derrota 2-1 para a seleção africana. Depois veio uma vitória protocolar por 4-1 contra a fraca seleção de Guiné e na sequência um vexame gigantesco, uma derrota de 4-2 contra a seleção
de Senegal, sendo a primeira vez desde o 7-1 que a seleção tinha levado mais de 3 gols em um jogo. O aproveitamento total do Ramon então terminou com 33%, o que se tornou um roteiro escrito com desânimo e sem nenhuma perspectiva para o futuro. Mas se isso já era preocupante, o que veio depois foi ainda mais inacreditável, porque durante esse tempo estavam rolando todos aqueles rumores da primeira vinda do Carlo Ancelotti na seleção. Os primeiros rumores eram de que ele viria para treinar a Copa América, depois de que ele viria depois da Copa América, e naquela época já tava nesse mesmo vai não vai. Sai uma notícia falando que eles chegaram no acordo, sai outra notícia falando que ele recusou, sai uma notícia falando que ele vai sair do Real Madrid, depois sai outra falando que ele não vai trocar o Real Madrid. E no final das contas, a seleção acabou anunciando que o Carlo Ancelotti ia ser treinador do Brasil depois da Copa América de 2024. E o anúncio já começou bizarro, porque o técnico ia vir depois da principal competição, depois da Copa do Mundo que a seleção disputa. E mesmo que ele pudesse causar qualquer tipo de ânimo pra gente de ter um técnico do nível do Ancelotti, esse processo foi tão mal conduzido que foi só tudo muito bizarro. Principalmente porque o próprio Ancelotti veio a público depois dizer que não tinha fechado nada com a CBF. O cara veio a público pra negar um acordo que a CBF disse que tinha acertado. Eu acho que nenhum roteiro de comédia ia escrever isso. Agora, se o Ancelotti ia vir, não ia vir depois da Copa América, enquanto isso a seleção precisava de um técnico nesse tempo. E foi aí que eles tiveram a ideia de trazer o Fernando Diniz para comandar o Brasil. O Diniz então assumiu em julho de 2023 e comandou a seleção em 6 jogos pelas eliminatórias da Copa de 2026. E o começo até deu uma empolgada numa goleada de 5-1 na Bolívia e depois venceu o Peru por 1-0. Só que daí pra frente foi só ladeira abaixo. Primeiro um empate com a Venezuela no Maracanã, seguido de derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina, com um aproveitamento final de 38,9% dos jogos, o que foi o pior início de eliminatórias da história da seleção brasileira. Um time completamente sem identidade, sem padrão e sem rumo no campo. E no final das contas, a CBF só tinha inventado toda essa história de que tinha um chego ali num acordo com o Ancelotti pra acalmar a torcida. Porque a gente tava esperando que depois da saída do Tite viesse alguém com peso, com nome pra treinar a seleção. E por conta do começo ruim, se a CBF tivesse anunciado o Diniz, ninguém ia engolir de fato. Então realmente faz parecer que eles inventaram toda essa história do Ancelotti para que o Diniz pudesse ter um tempo para tentar se provar e que a torcida brasileira pudesse então engolir ele como técnico da seleção. Só que esse plano também foi por água abaixo. Aí enfim a gente chega no Dorival, o que não era exatamente o nome esperado, mas que muitas pessoas inclusive achavam ser o ideal ali pro momento. A seleção tava bagunçada, sem sal nenhum, com uma desorganização total. E o Dorival sempre teve exatamente essa fama de colocar a casa em ordem. Ele vinha de 2 trabalhos sensacionais, arrumando o Flamengo e fazendo eles jogarem o melhor futebol do clube desde o Jorge Jesus em 2019, e depois assumiu o São Paulo e venceu a Copa do Brasil em 2023, passando por Palmeiras, Corinthians e vencendo o Flamengo na final. Foi um trabalho grande, um trabalho de gente grande. E a seleção não estava desempenhando um bom futebol desde o fim da Copa, numa situação extremamente caótica e num elenco que parecia não se encaixar de forma nenhuma. E exatamente o Dorival parecia ter essa imagem de alguém que ia arrumar a casinha. Agora, um dos grandes problemas do Dorival e um dos motivos pelo qual eu achava que ele não ia dar certo na seleção é exatamente a dificuldade que ele tem em trabalhar com jogadores de ego alto. E no Brasil, isso é o que mais tem. No início até parecia que tudo isso ia dar certo, porque nos primeiros amistosos o Brasil enfrentou Inglaterra e Espanha fora de casa e se saiu muito bem. Contra os ingleses foi uma vitória por 1-0 com o gol do Hendrick, e contra a Espanha teve um empate de 3-3 num dos melhores jogos da seleção nos últimos tempos. E realmente deu até uma animada, a crítica elogiou, e até o capitão da seleção na época, que era o Danilo, soltou uma frase que resumia muito bem o momento e a função que o Dorival tinha para fazer na seleção. Ele fez o básico, colocou todo mundo no seu lugar e todo mundo jogou. O Dorival assumiu o comando da seleção brasileira em 10 de janeiro de 2024. E no papel, até que os números não assustaram tanto. Foram 16 partidas com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. 25 gols marcados e 17 sofridos, o que dá um aproveitamento de 58,3%. Só que quem acompanhou os jogos sabe que nenhum deles empolgou de verdade. O time era extremamente travado, previsível e dependia demais de alguns lampejos individuais para vencer as partidas. Isso ficou muito claro na Copa América de 2024 nos Estados Unidos. Na fase de grupos, o Brasil estreou num sofrido 0-0 contra a Costa Rica, depois venceu o Paraguai por 4-1 com autoridade, só para então empatar depois com a Colômbia. E aí veio o desastre nas quartas de final contra o Uruguai,
Outro empate em 0-0 e uma eliminação nos pênaltis. Com aquela imagem bizarra do Dorival tentando entrar na roda para dar sua opinião, levantando o dedinho e nenhum dos jogadores querendo ouvir o que ele tinha para dizer. Foi um fim precoce, vexatório e decepcionante, principalmente para quem acreditava que o Dorival iria organizar a seleção. Nas eliminatórias, o Brasil até venceu alguns jogos importantes, como Equador, Chile, Peru e Colômbia, mas esbarrou de novo em seleções mais fracas, como Venezuela, no empate em 1-1, o Paraguai, que venceu por 1-0, e aí veio o jogo que virou um pesadelo, a derrota por 4-1 para a Argentina, em Buenos Aires, no dia 25 de março de 2025. Sendo essa a pior derrota da história da seleção nas eliminatórias, a pior goleada sofrida para a Argentina em 61 anos e, para piorar, a maior quantidade de gols sofridos em um jogo oficial desde o 7-1. 3 dias depois, o Dorival foi demitido. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, disse que era necessário mudar o rumo da seleção visando a Copa de 2026. Mas, falando a real, o problema não era só o Dorival. O problema estava lá dentro da organização e a bagunça só estava começando. Porque com a demissão do Dorival, adivinha o que a CBF fez de novo? Caiu na mesma novela de negociação com o Ancelotti. E sendo honesto com vocês, dessa vez eu até cheguei a acreditar nessa história por um momento. Com as notícias ali do Xabi Alonso substituindo o Ancelotti no Real Madrid no final dessa temporada, principalmente depois da derrota na final da Copa do Rei. E ainda mais com essas notícias confirmando que o Ancelotti tinha aceitado uma proposta inicial da CBF, que estava tudo certo, mas como já virou rotina nessa novela, nada aconteceu. A seleção voltou para o mesmo ponto de sempre, sem técnico, sem rumo, sem comando nenhum. Com o fracasso do plano Ancelotti parte 2, o nome da vez tinha voltado a ser o Jorge Jesus, que, vale lembrar, já tinha demonstrado interesse em treinar a seleção brasileira. E a chance era realmente boa, porque ele tá livre no mercado depois de ter sido demitido pelo Al Hilal, conhece o Brasil, já ganhou de tudo por aqui, mas até isso conseguiu virar problema por aqui. Porque a relação entre o Jorge Jesus e o Neymar nos tempos de Al Hilal não foi das melhores, tiveram vários bastidores ruins e desentendimentos num clima que atrapalha até hoje. E por conta disso, parece que numa reunião envolvendo o Neymar e o Neymar pai, eles teriam vetado a contratação do Jorge Jesus como técnico da seleção brasileira. Que mesmo sem jogar futebol direito desde 2022, tanto por clubes quanto pela seleção, ainda parece ser a prioridade dela. E o resultado de tudo isso é que a Copa de 2026 está cada vez mais perto, a quantidade de jogos para se preparar para ela tá cada vez menor e a seleção continua sem nenhum treinador. Em junho, o Brasil vai encarar o Equador e o Paraguai, que são dois jogos cruciais ali nas eliminatórias. A gente precisa vencer para garantir a vaga de vez. E até agora ninguém sabe quem vai estar ali na beirada do campo. E o pior é que tudo indica que a gente vai voltar para estaca zero. Porque se a CBF não conseguir encontrar ninguém para assumir o comando ali em junho, a gente vai ter Ramon Menezes de técnico interino comandando esses dois jogos. Ou seja, mais 2 partidas que poderiam servir de preparação tática para a Copa jogadas no lixo. Até o momento da gravação desse vídeo, as principais notícias apontam que a CBF vai esperar até o final da temporada europeia para tentar um novo acordo com o Ancelotti, dessa vez sem precisar se preocupar em sair do Real Madrid antes do fim da temporada. Mas do jeito que essa novela terminou 2 vezes da mesma forma, eu não duvido que o 3º capítulo tenha um final parecido. Mas aí tá a história de toda essa bagunça dentro da CBF. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, o que você acha sobre tudo isso, se você concorda, se você discorda. Se você tem algo a adicionar, não esquece de deixar aí nos comentários, que eu sempre quero saber o que você tem a dizer. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muita gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.